Volta aqui nesse assunto que está dando o que falar hoje. Estamos falando sobre paternidade, a lógica da paternidade, o que realmente a Bíblia diz sobre paternidade. Tudo que ela não diz para você chamar um pastor de papai, meu papai espiritual. Não, um pastor teu não é teu pai espiritual. Ele pode ser pai da sua fé, mas isso não constitui ele pai espiritual. Um pastor, ele é pai da sua fé. A fé é a parteira do filho que nasceu de um espírito. Teu pai espiritual é Deus. A ninguém na terra chameis de pai, senão você vai ser enganado. Se você começar a chamar alguém de pai, as suas chances de você se frustrar, chamar alguém na terra como pai, as suas chances de se frustrar são altíssimas. Então organize seus pensamentos. Parece que é tudo a mesma coisa, mas é tudo diferente. Então quando alguém, meu pai espiritual, não. Teu pai não é espiritual, teu pai é pai da tua fé. Ser pai da sua fé não me constitui pai espiritual. Por quê? Porque a gente é espírito. Então ninguém nasceu de mim. As pessoas nasceram de Deus. Deus é espírito, quem nasce de Deus é espírito. Só que para alguém nascer do espírito, alguém foi pai dessa fé. Alguém gerou fé em você a ponto de você crer. E ponto. Ser pai da fé de você não me constitui pai do seu casamento, pai de suas finanças, pai do seu chamado, pai da congregação onde você vai congregar. Então é bastante loucura, mas Jesus ele exorta, ele fala assim, todos nós somos alunos, todos nós somos filhos, todos nós somos irmãos. Então de fato a gente precisa ficar ligado, porque o impostor, o ligeiro, ele vai chamar você de pai, quando você menos perceber, ele vai estar te abusando como filho. Então eu não gosto desse contexto de spiritual father, meu pai espiritual. Eu de fato, eu não conheço um pastor que teve pai em casa que fique chamando os outros de pai. Normalmente essa história de pai espiritual foram pessoas que nasceram em lares disfuncionais, se tornaram pastores depois de adultos, e eles têm essa afetividade. Eu quero amor. Não. O pai existe para dar amor. Pai não existe para você ficar esperando o amor dos filhos, esperando o amor dos outros. Não. E eu vinha falando aqui o seguinte: o divórcio e a homossexualidade, elas têm a mesma origem. Mulher existe para receber afeto de um homem, não sexo. Criança existe para receber afeto do pai, não sexo. O que é um homossexual? Provavelmente um adulto homem buscando afeto no outro adulto homem. Uma criança que não recebeu o afeto de um aba, depois de adulto ele vai procurar afeto no sexo oposto. Isso é chocante. Quando eu estava dentro da piscina e vi aqueles dois rapazes ali na bitoquinha, eu fiquei pensando, cara, qual que é a diferença entre eu e o Calvin? O Calvin de 2 anos no meu colo, eu estou fazendo a mesma coisa no meu filho de 2 anos no colo, do que 2 marmanjão fazendo um para o outro. Só a diferença é que é 2 homens e aqui é um homem e uma criança. Entre um homem e uma criança não existe a ideia sexual. Só que entenda que a homossexualidade, ela tem essa origem. Uma criança que não recebeu o afeto de um pai em casa quando é criança, ela vai procurar o afeto de um homem na fase adulta. Então isso é muito sério. Isso para mim assim é transformador, porque eu não consegui mais ter raiva de nenhum homossexual depois que eu entendi isso. Homossexual não é um motivo pra gente ter raiva. Eu sei que crente religioso tem muita raiva de homossexual, principalmente você dentro de uma piscina com as suas crianças e os cara dando uns malhos do lado da tua criança. E na hora que eu fui, tipo, né? Aí eu pensei, poxa, que dó. Alguém que está buscando afeto, quando deveria ser uma fonte de afeto. Você busca no outro que você não tem. Um homem que não é aba, ele vai buscar afeto no outro homem. Então, deixa eu ver aqui se o Jamal voltou. Jamalzão, você está aí de volta? Mas essa história de cobertura é motivo de escândalo no mundo inteiro. Sabe, eu tive um pai muito presente em casa.
e com meu pai não tinha como eu pensar que eu precisava de outro pai. Só um órfão consegue enxergar em outra pessoa um pai. Só um órfão. Quem teve pai presente em casa, no seu subconsciente, essa ideia de procurar um pai em alguém não existe. Por quê? Porque é intuitivo, é instintivo. Só existe um pai. Um pai. Quem teve pai na vida não encontra num pastor outro pai. Não fica chamando ninguém de pai. Agora um órfão, sim. O órfão dá um pouquinho de atenção, ele já tá, meu pai, pô, você é meu pai. Não sou teu pai. Eu só tô talvez fazendo o que você talvez não experimentou num pai. Então, cuidado com os abusos, né? Você vai entregar a sua inocência para um irmão, achando que ele era teu pai, e ele não era teu pai. Jesus falou, vós sois todos irmãos. E tem irmão mais velho, tem irmão mais novo, tem um irmão que é mais experiente, tem um irmão que é mais abastado, tem um irmão que é mais inteligente, tem um irmão que é mais viril, tem um irmão que é... Beleza, cada um, né, a gente se considera nos pontos fortes. Mas, mano, vamos parar com essa ideia de ficar pai, meu pai espiritual. Tô na paternidade, eu sou da paternidade de fulano de tal. Cara, eu vejo homens rodando o Brasil, chamando um cara de papito. Ô, meu papito daqui, papito de lá. Mano, pega o papito e vai ser papito. Todo homem foi criado para ser pai, não para ter pai. Guarde isso. Se você tem sentimento de orfandade, mano, entenda o seguinte: o dia que você mais precisou ter pai, Deus cumpriu essa missão com você. Agora que você tem consciência que, putz, eu não tive pai, então faz o seguinte: se você não teve pai e chegou nessa conclusão, é porque você está pronto para ser pai. E o ponto aqui é, eu nasci para ser pai. Ah, calma, mas como que eu posso dar o que eu não tive? Do mesmo jeito que Adão deu o que ele não tinha. Adão não tinha filhos e ele aprendeu a ser pai quando nasceu o filho dele. Sabe o que é mais mágico quando se gera um filho? Por isso que a gente tem que cuidar aqui com a adoção. Eu não recomendo adoção para quem não teve filho. Eu não recomendo adoção para quem não teve filho. Quando um filho nasce, duas outras coisas nascem juntos. Nasce maternidade na mulher, nasce paternidade de um homem. Você só vai entender o que é isso quando nascer um filho de dentro de você. Quando de você sair um filho. Ah, calma, a gente é estéril, mas a gente não quer ter filho, a gente prefere o pet, a gente prefere adotado. Então, esse é um dos problemas com lares de adoções. Lares de adoções, você vai descobrir que existem pessoas que adotam, existem crianças adotadas que foram devolvidas 2 vezes, 3 vezes. Sabe por quê? Porque provavelmente caíram no colo de um jovem casal que não nasceu maternidade nem paternidade. Por isso que na hora que a batata assa, eles devolvem a criança. Um pai e uma mãe de verdade nunca vai devolver uma criança. Não devolve. Não devolve uma criança. Um pai de verdade, ele fala, não. É meu filho. Então, Cal, você falou dessa na piscina e hoje em dia está muito comum ver isso. Como você explica isso para os seus filhos? Meus filhos ainda não tiveram ideia da homossexualidade, mas vai ser bem simples. A maioria, em regra, eu vou explicar para meus filhos que aquele cara ali homossexual, ele não teve pai. Então ele está buscando um pai no outro cara. Aquela mulher ali não teve um homem, então ela está buscando afeto numa outra mulher. Hoje, para mim, o que explica a homossexualidade é clamor por afeto. Só que quando uma criança ela cresce com afeto, aí ela está suprida de afeto a ponto dela querer ter sexo. Só que o sexo ele vem depois do afeto. Eu preciso entender que eu dou sexo para minha esposa, mas na verdade minha esposa primeiro queria afeto. O sexo é o final da linha. Por isso que, homens, se você quer ter uma vida sexual de sucesso, o sexo acontece na maior parte do tempo com a mulher fora do quarto. Fora do quarto acontece o sexo da mulher. Dentro do quarto é o sexo do homem. Ah, calma, mas você... Não. Entenda, eu não estou falando que mulher não gosta de sexo. Estou falando que mulher gosta de muito mais do que sexo. Muito mais. Uma mulher normal, tá? Eu não estou falando de uma mulher disfuncional, abusada, uma mulher usada, uma mulher safada. Não estou falando dessa mulher.
Eu estou falando de uma mulher comum, uma mulher natural, uma mulher normal, uma mulher, né? Uma mulher pura, né? Uma mulher que não é vítima social de uma sociedade pornográfica, erotizada, né? Então, deixa eu ver se o Jamal está aqui, antes de continuar aqui, porque eu já embalei, tô fazendo outra live já aqui. O Jamal, você tá por aí, não? Jamal, eu acho que ele chegou. Enfim, mas a live tava muito boa com o Jamal aqui. O Jamal, ele trouxe uma pauta fantástica sobre paternidade. E entenda, homens, principalmente homens, você nasceu para ser pai, não ter pai. Pare com essa conversinha mole de querer procurar um pai. O dia que você talvez não teve pai, a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, ainda que o órfão, ele fique órfão, Deus, ele prometeu que ele zela pelo órfão e pela viúva. Quando um órfão perde um pai, quem entra na jogada é Deus. E é literalmente Deus. É literalmente. Eu sou casado com uma órfã de pai. Órfão de pai. Minha esposa, com 2 anos, o pai saiu para ir para uma fazenda e não voltou mais. Uma órfã que não sepultou o pai. A família da minha esposa não sepultou o pai dela. Quando ela tinha ali por 9, 10 anos de idade, ela foi na igreja e no dia dos pais todos fizeram um quadrinho para entregar para os pais. E ela fez o quadrinho e quando ela foi entregar para o pai, não tinha pai. E aí a professora da escolinha dominical falou assim: entrega para sua mãe, porque sua mãe foi mãe e pai com você. Minha esposa, sendo uma criança, ela não entregou o quadrinho, olhou para aquela professora e falou: não, professora, minha mãe nunca vai ser aquilo que ela nunca foi criada para ser. Minha mãe não é meu pai, minha mãe é minha mãe. E eu fiquei olhando aqui, ela conta essa história até hoje, né? E eu fiquei pensando sobre essa história, como uma criança entendeu isso. Porque quando um pai ele morre, quando um pai ele sai de casa, quando um pai acontece uma fatalidade, Deus é uma relação entre o Criador com o ser criado. Deus ele entra em ação. E até a fase adulta, perceba, a maioria dos órfãos, eles superam a vida olhando para trás, falando: não sei como, mas alguém cuidou de mim. Eu fui achado na rua, eu fui deixado na frente de uma casa, eu fui depositado num orfanato. Então a gente precisa talvez entender um pouco melhor isso, porque tem muita gente achando que precisa do pai, mas na verdade o clamor do seu instinto, da sua existência, é que ele está procurando uma oportunidade para ser o pai. Ele quer ser pai. E ei, se você é órfão, se você cresceu num lar com pais divorciados, esquece essa história e vai ser pai. Vai ser pai. Você vai descobrir que a plenitude da vida está em ser pai e não ter pai. Ninguém foi criado para ter pai. Adão não foi criado para ter pai. Eva não foi criado para ter pai. Nós fomos criados para ser pai. Está dentro do homem. Está dentro da mulher. A maternidade está dentro da mulher. E quando você chega na maternidade, você chega na paternidade, você fala: nossa, agora sim. Alguém um dia falou, essa semana, uma amiga nossa jantando, ela falou assim: para mim o que define casamento é liberdade. Eu casei e quando para mim casamento hoje, se alguém perguntar o que é casamento, é liberdade. Daí eu fiquei pensando, né? De fato, 6 anos que eu fiquei casado com a Aline, a gente passou quase 40 países e eu experimentei uma liberdade. Aí eu fiquei pensando, mas quando nasceu o filho, o que define filho? E aí eu cheguei na palavra plenitude. Ter filhos é um sentimento de plenitude que a gente tem que inclusive cuidar. E quando você começa a ter filho, você acha que você não precisa mais de ninguém. Isso é um problema sério. Quantos casais entraram na caixa, entraram no canil, entraram no egoísmo? Porque se você não cuidar, você ter teus filhos, você não precisa mais de nada, de ninguém. De tão pleno que você está. Você não fica mais que nem um cachorro manso chorando as pitangas que você foi desprezado porque você foi... Você não tem mais problema de aceitação. Só que aqui a gente pode cair no outro extremo, que é você achar que não precisa mais de ninguém. Por quê? Porque eu tenho meus filhos aí, mas teus filhos não duram para sempre.
Questão de 15 anos você vai estar precisando de novo das pessoas. E aí tem muitos pais e mães hoje que estão em isolamento social. Por quê? Porque quando tinham filhos achavam que viver para os filhos era tudo tranquilo, estava tudo bem. Não precisa mais de ninguém, não precisa mais dos primos, não precisa mais da igreja, não precisa mais dos vizinhos, não se humilha mais emprestando, pedindo emprestado ou servindo as pessoas. Só que, irmãos, filhos não ficam para sempre dentro da tua casa, porque eles não foram criados para ser filho. Filho, ele foi criado para ser pai. Ele vai dar o grito de liberdade. Então, acredito que a gente terminou bem. Por incrível que pareça, ninguém ainda começou a me xingar aqui que eu falei sobre homossexualidade, porque quando eu falo de homossexualidade eles escutam o que eles querem, não o que a gente falou. Então eu agradeço a maturidade de todos os ouvintes aqui. Eu sei que todos os ouvintes aqui, no meio de todos esses ouvintes, você deve ter um homossexual na sua família, no mínimo no seu contexto. Às vezes é um tio, às vezes é um primo, às vezes é um vizinho, e cedo ou tarde a homossexualidade vai bater na sua casa. E a questão não é resistir, a questão não é xingar, a questão não é condenar para o inferno, vai queimar no inferno. Não. A questão é você entender dói menos. Segredo da vida. Eu ensino para meus filhos sempre: ei, entenda que dói menos. Tudo que você entende dói muito menos. Então, ame as pessoas. Ame as pessoas. Independente se estão divorciadas, independente se elas estão em homossexualidade, independente se elas estão em adultério, você sabe disso. Eu sei que dói demais, né? Diariamente a gente escuta pessoas aqui que descobriram adultérios, e aí são anos de inocência despatifado num dia, né? E a gente só precisa dar afeto. Homens são aba, fonte de afeto. Afeto. Ame as suas crianças, beije muito as suas crianças, pegue no colo, sinta, abrace, aperte a bunda delas. Eu sempre falo para a Mel que ela tem a bunda de pão de queijo, bundinha de pão de queijo. Ame os seus filhos, para que eles não precisem que alguém ame eles mais tarde, que eles não busquem em outras pessoas aquilo que eles não encontraram em você. Filhos bem amados, bem afetados, bem supridos, eles vão estar prontos para serem homens e mulheres que vão buscar reprodutividade, vão buscar família, vão buscar futuro. Amém? Graças a Deus. Obrigado por tudo. Estou muito feliz. Hoje, se Deus quiser, estou conseguindo comprar um carro. Meu carro quebrou antes de ontem. 2 carros aqui em casa quebraram. Eu estava de a pé. Um já está arrumado, que é da minha sogra, emprestado. E agora eu estou conseguindo comprar um segundo carro. E estou muito feliz, porque eu quero fazer uma surpresa para a Aline no dia 9. Semana que vem, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta eu vou sumir do mapa aqui. Estou tentando comprar esse carro aqui porque eu vou fazer 13 anos de casado. E aí eu vou pegar a minha varoa, minha patroa, e vou dar uma sumida de 3 dias com ela sozinho. Vamos lá para as montanhas e vamos ter um tempo junto aqui, comemorando 13 anos de plenitude, 13 anos de alegria. E é isso aí, tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado por essa família aqui nessa live. Espírito Santo, eu oro que o teu poder se aperfeiçoe em toda fraqueza, porque quando somos fracos é que nós somos fortes. Deus, revela a nossa fraqueza nessa manhã, não revela a nossa fortaleza. Não deixe a gente procurar aquilo que na verdade não devia ser encontrado. A consciência da força que nós temos depende da consciência da fraqueza que nós temos. Por isso, revela nossas fraquezas. Nos torna vulneráveis naquilo que somos fracos, porque nisso nós seremos fortalecidos, seremos fortes. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê a base de sermos encontrados fundamentos, pais da fé de milhares de pessoas. Eu oro para que o Senhor ative uma geração de pais da fé, que as pessoas se preocupem mais em ativar a fé das pessoas, porque tudo mais o Senhor faz depois disso. Pai, nos dá maturidade como igreja, de sermos uma igreja
santa, gloriosa, perfeita. Deus, porque nós somos perfeitos e Jesus é o Senhor da igreja, a tua igreja também é perfeita. Então não nos deixa sermos enganados pela conversinha mole de que a igreja só é perfeita até o dia que eu entro lá. Não. A igreja é perfeita porque o Senhor dela é o Senhor perfeito. Se Cristo é o cabeça e Ele é perfeito, então todo o corpo é perfeito. E ainda que nós temos problemas administrativos, frustrações, traumas, assim como eu pecar não faz de mim um pecador, assim errar não faz uma igreja ela imperfeita. A igreja é perfeita. Nos leva de volta nessa consciência. Tudo que é imperfeito é religião e está tudo bem, porque a religião nunca vai ser perfeita. Então essa igreja com I minúsculo da religião continua imperfeita. Mas Deus, a noiva de Cristo, pura, santa, gloriosa, adornada, ela é pura e perfeita. E nós queremos manter essa consciência de que ainda que nós não amadurecemos, é uma questão de tempo. E a perfeição ela se revela na nossa maturidade. A perfeição de Deus se revela na nossa maturidade. Nós só não somos ainda perfeitos onde nós somos imaturos. Ainda nós não revelamos a perfeição por imaturidade. Mas não é porque eu sou imaturo que isso anula a perfeição que há sobre nós. Nós somos perfeitos. Você é perfeito, a igreja é perfeita, a comunhão da igreja é perfeita. Porque há um espírito do perfeito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, amo vocês e sigam firmes, avantes. Cuidado com as coberturas espirituais, fujam delas. Um beijo.